Nós estamos, pode pôr o slide aí, desde o primeiro. Nós estamos ensinando no mês de novembro ao mês quadrangular, em todas as igrejas quadrangulares do Brasil. Nós vamos ensinar sobre doutrina. Doutrina é isso que nós vamos ensinar, tá bom, irmãos? Não costume de homens. Então nós estamos começando, pode começar do começo lá, o primeiro. Não tem o primeiro? A nossa bandeira, o que significa a nossa bandeira? Eu estou com o facial. Obrigado, irmão. Essa culpa é do Juninho. Tudo que acontece aqui que dá errado é culpa do Juninho, irmãos. Eu estou com o facial. É que se um estragar, eu falo no outro. Aqui é o seguinte, irmão. Mata no peito e aí se vai. Nossa bandeira, aquele número 4, significa os 4 evangelhos e os 4 rostos que Ezequiel viu. E as cores significam, estão atreladas às doutrinas. E a simbologia também está atrelada a esses símbolos. Cruz, a pomba, o cálice e também a coroa. Hoje nós vamos falar sobre o médico dos médicos. Falamos já, pode pôr. Falamos já sobre Jesus, o Filho do Homem, que Lucas retrata aos gregos, a face de Jesus como homem, o homem perfeito. Falamos, Delbinha falou sobre o Espírito Santo e o livro de João, que trata as profundezas da característica divina do Cristo. E hoje nós vamos falar no livro de Marcos, dos evangelhos sinóticos, retratando Jesus como o touro, o boi, que trabalha até a morte. Os que são da roça aqui sabem como um boi trabalha naquele antigo carro de boi, né? E nós vamos falar sobre a faceta de servo, e o servo que se deu e doou, e através do seu sangue nos deu a vitória no seu sangue. Amém? Abre Isaías 53, a sua Bíblia, por favor. Seu celular você pode abrir também. Quero orar um pouquinho, Senhor Jesus. Que alegria estar com o teu povo, que alegria estar aqui. Queremos te louvar pela tua presença, pelos testemunhos, porque o Senhor não é um guru que veio à terra e disse palavras lindas. O Senhor não é um guru, o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Onde há poder no seu nome, no teu sangue. Nós pudemos ouvir aqui sobre curas de manhã, curas aqui à noite. E sabemos que este povo vai sair curado hoje. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. A igreja diz, amém. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, a cor azul representa a cura. Nós temos o cálice é como se o céu se abrisse em grande azul para nós e mandasse de cima a face saradora de Jesus. Nós temos aquela cor azul representando tudo que Jesus fez na cruz. O rosto que eu vou explicar no último domingo das visões de Ezequiel de boi significa que Jesus foi servo. Marcos escreveu o evangelho para os romanos, que eram homens práticos, homens duros na queda, homens que serviam à hierarquia, que trabalhavam no exército, que conquistaram e fizeram do Império Romano o maior de todos os impérios que já houve e o mais duradouro. Jesus foi ensinado aos romanos como um homem que obedece. E através da sua obediência, a Bíblia diz em Isaías 53, através do seu castigo, onde o Pai, Deus Pai, agradou moê-lo até a morte. Deus quis que Jesus fosse moído, estraçalhado, ao ponto de ele estar na agonia da cruz, e dizer assim o Salmo 22, a revelação de Davi,
colocada no momento da cruz, o maior momento de todos da face da terra. Não foi a descoberta de nenhum componente químico, não foi o homem à lua, não foi a construção de nenhuma torre. Nada, nada, nada pode se comparar ao momento da cruz. O ápice da humanidade foi a cruz. E quando Jesus estava naquele lugar, onde todos os olhos do universo estavam cravados nele, ele estava sendo moído pelo próprio Pai. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Então Jesus resgata o Salmo 22, a grande profecia de Davi, e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento, as suas pisaduras, as suas feridas nos curaram e nos dão cura até hoje, em nome de Jesus. Por isso a bandeira quadrangular traz o azul, que diz assim em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso nós temos o símbolo da cura divina, que é o cálice, onde nós temos a cura em Jesus. Mas irmãos, pense o seguinte, que a palavra profética em Êxodo 15:26 seria, na verdade, ela seria completa em Cristo. Lá em Êxodo 15:16 diz assim: eu sou o Senhor que te sara. De manhã, para que vocês que não têm muita intimidade ainda com a história da pastora Edelba, nós vamos no dia 1º contar num vídeo maravilhoso. Prepare o seu lenço, irmãos. Muitos de vocês vão aparecer até. Prepare o seu lenço. Nós vamos contar a história de vida da pastora Edelba. E numa das fases da história dela, quando ela entra no chuveiro, ali no final praticamente das chances de vida, e vocês vão entender por quê. O Senhor diz para ela, o Êxodo 15:20, eu sou o Senhor que te sara. Quantos acreditam que Jesus pode nos salvar e nos curar? Por isso Jesus, ele cura todo o homem. Ele não cura só uma parte do homem e da mulher. Jesus, ele pode curar o corpo, como os paralíticos, como a mãe da Fernanda, como a Cláudia, como a Cristina e tantos outros que passaram por curas maravilhosas esse ano aqui. Jesus cura também a alma, o profundo da alma, os endemoninhados, aqueles que estavam presos por demônios, por vícios, foram quebrados pelo nome e pelo poder de Jesus. E Jesus cura a parte mais importante, minha e sua, ele cura o nosso espírito da morte eterna. Por isso Jesus, ele é o nosso tudo, ele é o nosso curador, ele é o nosso médico, ele é o nosso sarador. E de onde nós tiramos tantas certezas, irmãos? Da própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus para nós é a única base que nós devemos ter para a vida. Nós não estamos atrás de ensino de doutores, de ciclanos e de fulanos, nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos e na Bíblia, porque lá nós temos o toque, irmãos, que atravessa a multidão. Agora eu quero começar a falar para você sobre fé. A fé, meus irmãos, ela é um agente que pode ser ativo na sua vida. Por exemplo, em Marcos 5:30, Jesus, reconhecendo imediatamente que saíra poder dele, ele disse assim: quem me tocou nas minhas vestes? E sai uma mulher que estava ali rastejando, tentando pegar um pouquinho daquela veste judaica de Jesus, onde ele é tocado por centenas de pessoas, mas quando ele recebeu o toque da fé, na hora ele diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica curada deste teu mal. A fé é um agente que precisa de movimento. Quando nós temos o cego Bartimeu que está ali gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ficou passivo. A fé dele não foi uma fé passiva. A fé dele foi uma fé ativa, que o levou a gritar o nome de Jesus, até que as pessoas cuspiam naquela época nos cegos, apedrejavam os leprosos. As pessoas que tinham deficiências, elas eram cuspidas, apedrejadas, porque os judeus viam aquilo como uma maldição, como um castigo. Os judeus olhavam as pessoas doentes, que têm alguma síndrome ou alguma deficiência, e olhavam para aquelas pessoas como pessoas de segunda categoria. E ele gritando no meio da multidão, mesmo apanhando, gritando no meio da multidão: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. A fé na cura é uma fé ativa que se movimenta em direção ao Cristo sarador. Muito bem, irmãos, mas Jesus não é poderoso só para curar. Jesus é poderoso para ressuscitar os mortos, como Ele fez com o filho da viúva de Naim, como Ele fez com a menina que estava deitada na casa de Jairo, morta, como Ele fez também em João 11:43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. O céu invadiu o túmulo e Lázaro foi ressuscitado. É isso que Jesus vai fazer na nossa vida, irmãos. Mas nós precisamos ter uma fé proativa. E hoje eu quero falar sobre essa questão da fé para vocês. As feridas que você tem, pode ter certeza, irmãos, que o remédio é eterno. Você vai na farmácia, é 50, 100, 200, 300, 400 reais. Não é? Você vai na farmácia, compra qualquer coisinha, é tudo muito caro. Mas nós temos uma fonte de cura, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. E eu quero falar hoje, irmãos, sobre a vontade de Deus. Nós temos a vontade de Deus que é posicional, e nós temos a vontade de Deus que é condicional. O que seria a vontade de Deus posicional? A vontade de Deus posicional é que Deus se posiciona sempre para dar saúde a todas as pessoas. Deus quer se comunicar também trazendo cura às pessoas. Deus quer se comunicar com a gente trazendo as bênçãos que Ele pode dar para nós. Existe uma vontade eterna de Gênesis a Apocalipse, uma posição de Deus em poder curar os seus filhos, amém ou não? Agora, irmãos, existe a vontade de Deus condicional. E o que seria isso? Ela é limitada por circunstâncias, por erros, problemas, mentalidades que impedem a cura imediata. Meu querido, como que você pode ser curado? De qualquer coisa que você tem, seja de físico, seja de emocional. Em primeiro lugar, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. A igreja não é um projeto solo. Vou montar uma banda solo. Eu sou a banda. A igreja não é um projeto individual. A igreja não é para ser uma igreja de uma pessoa. A igreja sempre foi um projeto comunitário. Você é curado e tratado no corpo. Tem gente que vem e diz assim: eu não quero falar com ninguém, eu quero entrar e quero sair, não quero olhar na cara de ninguém, e se o diácono olhar na minha cara eu não volto mais. Tem gente que é assim, porque o projeto de igreja dessas pessoas é um projeto pessoal de igreja, que não existe na palavra de Deus. O projeto da vida em comunidade é a eclésia, que é a igreja, que é a reunião dos santos. Não é possível ser curado fora do corpo, porque esta é uma exigência do próprio Cristo. Por isso que Jesus deixou um grupo de homens, de discípulos e mulheres. Ele não deixou 3 ou 4 separados. Você fica na Samaria sozinho, você fica na Judéia e você fica aí na Grécia sozinho. Jesus juntou um grupo e disse assim: fiquem esperando em grupo, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. A cura, ela é no corpo de Cristo. Portanto, irmãos, frequente a igreja. As pessoas: não, eu vejo uma mensagem do pastor fulano no YouTube, tá bom. Não é que é errado, irmãos. Não é errado você ver uma mensagem. Mas isso não vai gerar vida de fé em você. Não vai gerar vida em comunidade. Porque você precisa estar ao lado das pessoas que você tem dificuldade de se relacionar. Em segundo lugar, estude e creia na palavra de Deus. O celular está cozinhando a nossa mente. O nosso cérebro está sendo
cozido pelo celular. Olha, você pode dizer assim, os adolescentes ficam quase 7, 9 horas no celular, mas os idosos ficam no Facebook umas 5, 6. Ninguém fala Deus por quê? Porque os meus idosos não gostam do Facebook? Não? O celular está matando a capacidade de lermos a Bíblia. Nós estamos pilhados, esperando a notificação. Tum, tum, isso vai cozinhar o nosso cérebro. Eu não sei para onde nós vamos parar, irmãos. Não só os vícios que vêm do celular, mas a maneira de se relacionar com Jesus não é mais pela Bíblia, é ler a Bíblia pelo app. Ah, é ótimo, mas eu duvido que você se concentra tanto quando você lê verdadeiramente uma Bíblia de papel e desliga o seu celular. Espero um dia, irmãos, que Deus faça um serviço de mensagens do céu, de verdade. Você vai estar lá assim, ó, que eu sei que a maioria fica, né? Vídeo de cachorrinho e fora as outras coisas. E aí aparece assim, plum, mensagem do céu. Abre a tela, tem um anjo falando assim: desliga o celular, infeliz. Tomara que Deus faça isso. Peça a Deus de verdade. Um dia eu fui orar por uma pessoa aqui na frente. Eu falei: irmã, o que você quer? Ela falou: tudo. Ela disse: tudo, eu quero tudo. Mas como assim eu quero tudo? Quem tem filho aqui? Quando seu filho pedir ou pede alguma coisa, ele não chega assim: pai, eu quero tudo. Não, ele fala: eu quero aquele joguinho do PS5. Eu quero aquela camiseta, eu quero aquele boné, não é? As meninas já começam a pedir o quê? Batom, seu celular novo. Você nunca chegou para o seu pai e falou assim: pai, eu quero tudo. Seja específico. Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Seja específico. Faça orações específicas. E, irmãos, para que você possa receber de Deus, você tem que se aproximar do Senhor. Tem pessoas que vêm na igreja e dizem assim: você me enganou. Como assim eu te enganei? Você falou que Deus ia fazer isso e aquilo e não fez. Aí você vai ver a vida desse infeliz que vem falar aqui. Está lá no terreiro, está lá no vício, está lá no jogo, está lá na droga, está lá na pornografia, está com a língua desse tamanho, está servindo Satanás aqui na cidade, faz os pais se envergonharem. Aí um infeliz chega aqui e diz que a Bíblia enganou, nós enganamos. Deus não ouve a pecadores, mas Ele não recusa um coração que pede perdão de verdade. Se você é humilde, Deus vai ouvir o seu coração. Se você se aproximar dEle, Deus vai ouvir. Deus não tem obrigação, Deus não é o seu motoboy, que você vem aqui, faz uma fezinha e fica esperando na sua casa. Deus é Deus, Pai das luzes, inacessível nas luzes e no seu trono. Deus não é o seu motoboy, Deus é Deus. E para que nós possamos atingir o trono da graça, nós temos que chegar com confiança e também nos achegarmos a Ele, porque Ele é o nosso Pai que está no céu. Muito bem. Tem algumas razões porque as pessoas não são curadas. E eu não estou falando agora de cura física. Eu quero falar um pouquinho de cura emocional. Eu sei que tem muita gente doente aqui emocionalmente e espiritualmente. Alguns eu sei mesmo, outros eu imagino que estejam. Portanto, uma das razões em que você não recebe é quando o seu pecado não foi confessado. Preste atenção, igreja, olhe para cá. O pecado não confessado, ele é um fator que impede
Jesus te dar a bênção. Davi diz claramente isso: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secaram. Davi nos dá uma aula com seus muitos pecados que teve, enquanto ele não abriu o coração e se achegou a Deus e pediu perdão e confessou os seus pecados. Deus não pôde lhe dar aquilo tudo que lhe deu depois, para ser o maior rei de Israel. Portanto, se você tem pecados escondidos, guardados no seu coração, trate de vir confessar aqui, porque a Bíblia diz em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Outra atitude que bloqueia a bênção é a mente negativa. Tem gente que pede oração, na hora que ela sai ali na porta, alguém pergunta: e aí, irmão, tudo bem? Vai dar? Não, fiz oração, mas não vai dar certo, não. Vai dar certo, não. Você faz uma oração para Jesus, e aí a pergunta para a pessoa fala assim: eu acho difícil, acho que realmente não vai dar certo mesmo. A tendência não dá certo. Quando Jesus chegou na Galileia, na sua cidade natal, Nazaré, a Bíblia diz que cercaram a Jesus e falaram assim: olha, não é esse o filho do Zé carpinteiro? Esse não é o filho da Maria? Ali, as irmãs dela moram ali, as irmãs dele, ó. Olha lá as irmãs, ó. Mora aqui, as irmãs, não é prima não, viu? São irmãs. Não ouvi nenhum amém. Irmãs. Esses são os seus irmãos, Judas. Olha, está aqui, Judas é irmão dele, não é os Iscariotes. Esses são os seus irmãos. Os seus pais não cresceram todo mundo com a gente? E a Bíblia diz que em Nazaré, na Galileia, ele não pôde fazer os milagres que ele fez. Fez poucos milagres. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus deixou de ser poderoso? A fé ativa daquele que está recebendo determina a bênção. Porque Deus poderia dar a bênção mesmo sendo um homem que não crê nele. E às vezes isso acontece. Mas Deus depende da sua fé ativa. Como aquelas pessoas se escandalizaram nele. Mas esse menino cresceu aqui com pipa, com bolinha de gude, carrinho de rolemã. Esse moleque jogava bola com a gente. Ele é o Cristo. As pessoas se escandalizaram em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus sai melancolicamente, com pouquíssimos milagres, porque aquela gente não acreditava nele. Mas foi diferente com a mulher samaritana, que tocou a orla do vestido de Jesus. Foi diferente com o cego Bartimeu. Foi diferente com aquele centurião romano que foi pedir a bênção para o seu servo. Todos os que chegam confiadamente na presença de Jesus e com fé, Ele atende de bom grado. Por isso, irmãos, tire os bloqueios da sua mente, os bloqueios negativos, o negativismo. Você começa a negar tudo o que a palavra de Deus nos traz. Outra razão da oração não ser respondida e de você não receber cura para a sua vida é você ficar nadando na rejeição e também na sua punição. Tem pessoas que dizem assim: eu fiz muita coisa no passado, ninguém me perdoa, eu sou um criminoso, o meu passado é um passado terrível. Esses dias perguntaram para mim: mas será que Jesus pode perdoar o meu tipo de pecado? Eu falei: irmão, meu Deus do céu, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Então tem gente que sofreu bullying na escola, sofreu bullying da família, foi rejeitado pela família, era a ovelha negra da família, e fica se culpando, vivendo na rejeição, vivendo numa automutilação espiritual, sentimental. A pessoa vive numa eterna rejeição, um sentimento de não ser bem recebido. Aceite o perdão que Jesus te deu.
Me falaram esses tempos assim: eu estou indo embora porque eu não sou digno. E eu disse: meu irmão, você é praticamente um Lutero. Você descobriu a teologia mais fina que existe na Bíblia. Eu não sou digno de estar na igreja. Quem aqui é digno de estar aqui e ser perdoado? Está aquele Ré maior bonito para a gente fazer. Vamos ensinar aqui quem é digno. Digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Quando você diz: eu não sou digno de ser perdoado, eu não sou digno de estar na igreja, irmão, parabéns, você é quase um João Calvino, você é quase um apóstolo Paulo, você é quase um Lutero, porque você descobriu a mais pura teologia da Bíblia. Parabéns. Não venha com essa desculpa esfarrapada, porque você quer se lamear no chiqueiro do mundo. Eu sei o que você pensa, eu sei o que você fez no verão passado. Não pense que você consegue enganar, irmãos. Quando a pessoa diz isso é porque ela quer, como diz o meu amigo, meter marcha. Não fique se desprezando, se menosprezando. E a última causa das suas orações não serem respondidas, a sua cura não chegar, é porque você tem medo. Mas um amor perfeito, lá em 1 João 4,18, lança fora o medo. Nós não podemos ter medo de Deus. Nós não podemos ser seres que têm medo do relacionamento com o Senhor. Nós não podemos ter medo de Deus. Por isso, meu querido, nós temos que saber, irmãos, que existem algumas razões que nos prendem para receber uma cura. O mundo hoje está doente. Hoje nós temos celular, nós temos carro que anda aí a 140, 160. Nós temos um monte de coisa. E o mundo está doente mesmo assim. As pessoas estão doentes. As pessoas nunca estiveram tão sozinhas e com vontade de receber um abraço como agora nessa época. Eu estou falando hoje que Jesus quer te curar das suas emoções, do seu passado. Jesus quer te curar do seu passado. Daquilo que ficou no passado. Jesus quer curar você de todos os vícios que você está envolvido. Sejam coisas minúsculas ou sejam coisas terríveis. Mas para isso, meu querido, você precisa confessar o seu pecado. Para isso você precisa ter uma atitude positiva com relação à fé e à oração, como aquela mulher do fluxo de sangue. Para isso você precisa rejeitar a culpa e rejeitar esta autopunição, esta autoflagelação que você leva, sempre se condenando pelo passado. E você precisa lançar fora o medo de encarar a cura que Jesus tem para você. Eu vou fazer uma oração, como eu fiz de manhã.
Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você. Nós não estamos aqui no culto para assistir o culto e dar uma nota. A banda foi nota 5, o pastor foi nota 3, o testemunho foi nota 10. O culto não é assistir, o culto é cultuar, participar e receber. Você não vem assistir o culto, você vem participar, receber e sair curado daqui. Por isso, nesse momento, eu quero que você lance fora o medo. E uma coisa que existe na cidade pequena muito forte, que é a vergonha. Eu vou trazer um estudo para vocês, irmãos, sobre como o diabo aprisiona milhões de pessoas no mundo inteiro através da cultura da vergonha e da timidez. A timidez é condenada na Bíblia. A vergonha, se você se aproximar do altar, ela é condenada na Bíblia. Só os homens e mulheres mais humildes é que se prostraram na presença de Jesus. Eu sei que tem gente aqui, irmãos, que tem problemas emocionais muito sérios, que rodam e não saem do lugar. Eu quero que você feche seus olhos agora. Ninguém vai olhar para mim. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Eu vou fazer uma oração por você, só que eu vou convidar você para vir à frente. E você que vai vir à frente, é você que quer perder o medo de abandonar o pecado, o medo de você abandonar aquela autoflagelação, aquele sentimento de pena que você tem de você mesmo. É você que quer vir aqui confessar o pecado a Jesus. Você não vai dizer nada para mim, eu não vou colocar o microfone na sua boca, eu não tenho interesse por isso. Mas eu quero que você que quer sair desta vida de medo, de culpa, às vezes é a vida do passado. Seu pai te falou uma coisa, sua mãe te falou outra coisa. Você ficou traumatizado por causa da sua mãe, do seu pai. Você ficou traumatizado porque você fez coisas terríveis. Não interessa mais o seu passado, mas interessa agora você vir aqui, receber para sempre a cura das suas emoções, a cura da sua alma. Por isso, enquanto nós vamos ouvir a música, você vai vir para frente, eu vou fazer uma oração por você, para que você venha confessar o seu pecado escondido para Jesus, para que você venha abrir o seu coração e liberar essa culpa, essa rejeição que você sente desde que nasceu, como se você fosse a pessoa mais rejeitada do mundo, para que você venha quebrar essa atitude negativa. Nós estamos aqui na presença do Senhor, pedindo que o Senhor possa tocar no seu coração. Enquanto a música toca, você vai vir aqui em nome de Jesus.